A recente tomada de Alepo pelos rebeldes sírios marca um ponto de inflexão crucial na sangrenta guerra civil que assola o país há mais de uma década. Este evento não apenas expõe a fragilidade do regime de Bashar al-Assad, mas também lança luz sobre o papel controverso e destrutivo da Rússia neste conflito prolongado. A queda da segunda maior cidade da Síria nas mãos das forças de oposição representa um golpe significativo para Assad e seu aliado russo, Vladimir Putin, cujas intervenções militares têm perpetuado o sofrimento do povo sírio e impedido uma resolução pacífica para o conflito. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal para não perder outro conteúdo como este. O avanço relâmpago dos rebeldes em Alepo, que resultou na captura de grandes áreas da cidade, incluindo locais emblemáticos como a cidadela e o aeroporto, demonstra a crescente fragilidade do regime de Assad. Este sucesso militar da oposição não apenas desafia a narrativa de controle propagada pelo governo sírio, mas também expõe as deficiências estratégicas e operacionais das forças leais a Assad. A facilidade com que os rebeldes conseguiram penetrar nas defesas da cidade, encontrando resistência mínima, sugere um colapso interno nas estruturas de poder do regime, possivelmente exacerbado pela exaustão após anos de conflito e pelo desgaste causado pelas sanções internacionais. A rapidez e a eficácia deste avanço rebelde levantam questões sérias sobre a verdadeira extensão do controle de Assad sobre o território sírio e a lealdade de suas forças armadas. A resposta imediata da Rússia, lançando ataques aéreos contra as forças da oposição nas províncias de Alepo e Idlib, é um testemunho da dependência de Assad do apoio militar de Moscou. Esta intervenção russa, longe de ser uma ação de estabilização, representa mais uma vez a disposição do Kremlin em perpetuar o conflito e sustentar um regime amplamente considerado ilegítimo pela comunidade internacional. Os ataques aéreos indiscriminados, que resultaram em vítimas civis e destruição de infraestrutura, são um lembrete sombrio do desprezo da Rússia pelas normas internacionais e pelos direitos humanos, uma característica que tem marcado sua participação no conflito sírio desde o início. A brutalidade dessas táticas não apenas viola o direito internacional humanitário, mas também aprofunda o ressentimento da população local contra as forças externas, potencialmente alimentando mais instabilidade no futuro. O descontrole atual na Síria é o resultado direto de anos de má governança, repressão brutal e intervenções estrangeiras desastrosas. O regime de Assad, ao responder com violência às manifestações pacíficas durante a Primavera Árabe, em 2011, desencadeou uma espiral de violência que transformou o país em um campo de batalha para interesses geopolíticos concorrentes. A decisão de Assad de priorizar sua permanência no poder sobre o bem-estar de seu povo levou à fragmentação do país, ao surgimento de grupos extremistas e ao deslocamento em massa da população síria. Esta abordagem míope não apenas destruiu o tecido social do país, mas também criou um vácuo de poder que foi rapidamente preenchido por atores não estatais e potências estrangeiras com agendas próprias. A Rússia, por sua vez, tem desempenhado um papel particularmente insidioso neste conflito. Sob o pretexto de combater o terrorismo e apoiar um aliado histórico, Moscou tem, na realidade, perpetuado um regime repressivo e obstruído consistentemente os esforços internacionais para uma resolução pacífica. A intervenção militar russa, iniciada em 2015, não apenas salvou o regime de Assad do colapso iminente, mas também intensificou o conflito, resultando em um aumento dramático de vítimas civis e destruição generalizada de infraestrutura civil, incluindo hospitais e escolas. A estratégia russa de terra arrasada, caracterizada por bombardeios indiscriminados e o uso de armas proibidas, como bombas de fragmentação e armas incendiárias, tem causado sofrimento indescritível à população civil síria. O apoio incondicional da Rússia a Assad
tem múltiplas motivações, todas alheias ao bem-estar do povo sírio. Primeiramente, a Síria representa para Moscou um ponto de apoio estratégico no Oriente Médio, oferecendo acesso ao Mediterrâneo através da base naval de Tartus. Esta presença militar permite à Rússia projetar poder na região e desafiar a influência ocidental em uma área geopoliticamente crítica. Além disso, o conflito sírio tem servido como um campo de testes para armamentos russos e uma vitrine para as capacidades militares de Moscou, aumentando seu prestígio no mercado global de armas. A demonstração de novas tecnologias militares em condições de combate real não apenas aprimora a reputação do complexo militar industrial russo, mas também gera receitas significativas através de contratos de venda de armas. Finalmente, a intervenção na Síria tem sido uma ferramenta para Putin projetar a imagem da Rússia como uma superpotência global, capaz de desafiar a influência ocidental em regiões estratégicas. Ao posicionar-se como um ator indispensável na resolução do conflito sírio, a Rússia busca recuperar seu status de potência global, perdido após o colapso da União Soviética. Esta ambição geopolítica, no entanto, vem à custa de vidas sírias e da estabilidade regional, demonstrando a disposição de Moscou em sacrificar princípios humanitários em prol de ganhos estratégicos. A tomada de Alepo pelos rebeldes expõe as falhas fundamentais na estratégia russo-síria. Apesar dos anos de bombardeios intensivos e operações terrestres, o regime de Assad e seus aliados russos não conseguiram erradicar a oposição ou consolidar o controle sobre áreas críticas do país. Este fracasso não apenas mina a credibilidade das afirmações russas de sucesso militar na Síria, mas também questiona a viabilidade a longo prazo do apoio de Moscou a Assad. A incapacidade de alcançar uma vitória decisiva, mesmo com um emprego maciço de força militar, sugere que a abordagem russa ao conflito é fundamentalmente falha e insustentável. O descontrole atual na Síria é ainda exacerbado pela complexidade do conflito, com múltiplos atores envolvidos, incluindo potências regionais como Turquia e Irã, além de grupos militantes como o Estado Islâmico. A presença de forças curdas que expandiram seu controle sobre partes de Alepo durante o recente avanço rebelde adiciona outra camada de complexidade ao conflito. As tensões entre os diferentes grupos rebeldes e as forças curdas, evidenciadas pelos confrontos recentes, destacam os desafios para uma eventual estabilização e reconstrução do país. Esta teia intrincada de alianças e rivalidades torna qualquer solução simples para o conflito virtualmente impossível, exigindo uma abordagem nuançada e multilateral que leve em conta os interesses e preocupações de todas as partes envolvidas. A comunidade internacional, particularmente as potências ocidentais, também carrega parte da responsabilidade pelo prolongamento do conflito. A falta de uma resposta coesa e efetiva às atrocidades cometidas pelo regime de Assad, combinada com intervenções seletivas e muitas vezes contraditórias, contribuiu para a criação de um vácuo de poder que foi explorado por atores como a Rússia e o Irã. A relutância em confrontar diretamente a Rússia sobre suas ações na Síria, motivada em parte pelo medo de uma escalada do conflito, permitiu que Moscou continuasse sua campanha destrutiva com relativa impunidade. Esta abordagem hesitante não apenas falhou em proteger os civis sírios, mas também encorajou outros atores a intervir no conflito, transformando a Síria em um campo de batalha proxy para rivalidades regionais e globais. À medida que a situação em Alepo se desenvolve, é crucial que a comunidade internacional reavalie sua abordagem ao conflito sírio. A queda de grandes partes da cidade nas mãos dos rebeldes oferece uma oportunidade para pressionar o regime de Assad e seus apoiadores russos a engajarem-se seriamente em negociações de paz. No entanto, qualquer solução duradoura deve abordar as causas fundamentais do conflito, incluindo a necessidade de reformas políticas significativas, justiça para as vítimas de crimes de guerra,
e a reconstrução da infraestrutura devastada do país. Isso exigirá um compromisso renovado da comunidade internacional, não apenas em termos de recursos financeiros, mas também em termos de vontade política para enfrentar os obstáculos à paz, incluindo a intransigência do regime de Assad e a interferência destrutiva da Rússia. Um aspecto crucial que não pode ser ignorado é o impacto humanitário devastador do conflito. Milhões de sírios foram deslocados interna e externamente, criando uma das maiores crises de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Os países vizinhos, como Líbano, Jordânia e Turquia, têm suportado um fardo desproporcional ao acolher milhões de refugiados sírios, colocando uma pressão significativa sobre suas infraestruturas e economias. A comunidade internacional deve intensificar seus esforços para apoiar esses países anfitriões e trabalhar para criar condições que permitam o retorno seguro e digno dos refugiados à Síria, quando as circunstâncias permitirem. Além disso, a reconstrução da Síria representará um desafio monumental que exigirá um esforço coordenado e sustentado da comunidade internacional. No entanto, esta reconstrução não pode ocorrer sem uma mudança fundamental na governança do país. A comunidade internacional deve insistir em reformas políticas significativas como condição para o apoio à reconstrução, garantindo que o futuro da Síria seja determinado pelo seu povo, e não por um regime autoritário ou potências estrangeiras com interesses próprios. A comunidade internacional também deve abordar a questão da justiça e da responsabilização pelos crimes cometidos durante o conflito. Isso inclui não apenas os crimes do regime de Assad e seus aliados, mas também as violações cometidas por grupos rebeldes e outras partes envolvidas no conflito. A criação de mecanismos de justiça transicional, como tribunais especiais, até mesmo bloqueios econômicos de países democráticos sobre ditaduras, será essencial para cicatrizar as feridas da guerra e prevenir ciclos futuros de violência. Portanto, a tomada de Alepo pelos rebeldes sírios representa um momento crítico no conflito prolongado da Síria. Este evento não apenas desafia o controle do regime de Assad, mas também expõe as falhas fundamentais na estratégia russa na região. O descontrole atual na Síria é o resultado direto de anos de repressão brutal, intervenções estrangeiras destrutivas e da falta de uma resposta internacional coerente. À medida que o conflito entra em uma nova fase, é imperativo que a comunidade internacional renove seus esforços para encontrar uma solução política que priorize o bem-estar e os direitos do povo sírio, ao mesmo tempo em que responsabiliza aqueles que perpetuaram este conflito devastador, incluindo o regime de Assad e seus apoiadores russos. A resolução do conflito sírio exigirá uma abordagem multifacetada, que combine diplomacia robusta e apoio à sociedade civil e um compromisso de longo prazo com a reconstrução e reconciliação. Somente através de um esforço coordenado e sustentado da comunidade internacional, com um foco inabalável nos interesses e aspirações do povo sírio, poderemos esperar ver uma Síria estável, pacífica e próspera emergir das cinzas deste conflito devastador. O futuro da Síria, e por extensão, a estabilidade de toda a região do Oriente Médio, depende da capacidade da comunidade internacional de aprender com os erros do passado e trabalhar para um futuro melhor. Se você gostou do vídeo, já deixe sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!